Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à quinta técnica. Hoje é a nossa quinta técnica. Hoje é dia 15 de agosto de 2013. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, sou da Enfoque Informações Financeiras e da Constop Consultoria Financeira. E nós, nesse espaço que temos aqui junto à XP Corretora, analisamos os mercados, falamos sob o prisma da análise técnica. A nossa análise técnica é uma análise técnica simples, nós não usamos indicadores, nos baseamos mais no gráfico de preços e temos aí um certo diferencial, que é o fato de usarmos gráficos de longo prazo. Começamos sempre a nossa análise com uma visão de longo prazo, na verdade é o gráfico com um prazo maior possível, e posteriormente a gente vai diminuindo esse prazo histórico e então fazendo as nossas análises. Como sempre, a gente começa analisando o índice Bovespa e depois a gente analisa também os mercados internacionais. De vez em quando a gente fala alguma coisa sobre algum recurso do Terminal Enfoque. Falamos também do método que nós usamos para operar nos mercados, que é o método Constop. E depois respondemos perguntas dos nossos ouvintes. Então, começando com o índice Bovespa, nós vamos aqui pegar o gráfico do índice Bovespa nominal. Continua ainda a nossa análise de que o evento técnico principal é o rompimento dessa reta e o rompimento dessa outra reta, que colocou os preços do índice Bovespa à vista, nominal. O gráfico aqui está em escala logarítmica, né? Como sempre, nós só usamos os gráficos em escala logarítmica. Então, nós estamos vendo aqui uma tendência de baixa, topos e fundos consecutivamente mais baixos. Isso nos dá esta tendência de baixa de longo prazo. Longo prazo porque essa tendência de baixa já dura 1, 2, 3 anos, quase 4 anos. 3 anos e meio, então, que temos de tendência de baixa. Se considerarmos que, entretanto, que o topo deu-se aqui em 2010, nós temos 1, 2, estamos indo para quase 3 anos de tendência de baixa. Muito bem. Então, isso posto, nos resta tentar analisar o processo de tendência de baixa de médio prazo. Este é o processo de tendência de baixa de médio prazo. Por quê? Ora, nós estamos vendo o mercado cair com topos e fundos consecutivamente mais baixos desde janeiro de 2013. Na verdade, nós estamos vendo isso acontecer desde o dia 4 de janeiro, porque o dia 2 e o dia 3 foram de alta, mas o dia 4 foi de baixa e marcou a reversão da tendência de alta que havia começado, da tendência de alta de curto prazo, que aconteceu em novembro do ano passado, né? Muito bem, então, neste processo de tendência de baixa de médio prazo, a quantas nós andamos? Nós entendemos que nós estamos numa tendência, quer dizer, num movimento corretivo, que na verdade deveríamos dizer num movimento reativo, né? Porque numa tendência de baixa, quando a gente tem movimentos contrários quando a gente tem movimentos contrários ao da tendência principal, a gente diz que nós estamos tendo uma reação da tendência de baixa. Quando a tendência é de alta, entretanto, e a gente tem movimentos contrários, como aqui, por exemplo, a gente diz que foi uma correção. Então, isso é uma correção dessa tendência de alta, e isso aqui, por exemplo, foi uma reação dessa tendência de baixa. Esses movimentos contrários, na verdade, podem ser
correções ou acumulações, né? Nesse caso aqui nós tivemos uma acumulação e nesse caso nós estamos tendo o que a gente chamaria então de uma reação, o que na verdade nós estamos entendendo como sendo uma reação. Até porque a gente traçando uma reta entre esses dois topos aqui, esses dois topos que são o topo de janeiro e o topo de abril desse ano, a gente vê que os preços não chegaram ainda nesse nível, né? Eles podem até chegar nesse nível e aí voltar a cair e manteriam então intacta essa tendência de baixa de médio prazo. Então, isso é o que nós entendemos que está acontecendo. Agora, dentro deste contexto de tendência de baixa de médio prazo, vamos analisar essa tendência, que é uma tendência de alta de curto prazo por enquanto. Por que curto prazo? Porque ela tem 1 mês e meio. Mas nós já temos 2 fundos consecutivamente mais altos e 2 topos que serão consecutivamente mais altos. Por quê? Porque como o mercado está acima desse nível, então esse topo será superior a esse último topo. Então, já temos uma sucessão de topos e fundos consecutivamente mais altos, fazendo disso uma tendência de médio prazo. Então, nós poderíamos classificar o Bovespa hoje como sendo um mercado que está numa tendência de baixa de longo prazo, numa tendência de baixa de médio prazo e numa tendência de alta de curto prazo. Essa tendência de alta de curto prazo, eventualmente, pode se transformar numa tendência de alta de médio prazo. Quando isso aconteceria? Eu entendo que isso aconteceria quando este nível for rompido. Se nós rompermos essa reta, fizermos mais um movimento, chegarmos a esse nível e rompermos esse nível, e principalmente se rompermos essa reta de resistência aqui de longuíssimo prazo, aí sim nós estaríamos entrando numa reta, num processo de alta de médio prazo. E o longo prazo, quando é que a gente vai ter uma tendência de alta de longo prazo? Bem, aí nós teríamos que traçar uma outra reta de resistência, que seria essa aqui. E eu acho que aí sim, se essa reta fosse rompida, aí, se os preços viessem aqui e rompessem essa reta, aí eu acho que a gente poderia dizer que o mercado está numa tendência de alta de longo prazo, né? Rompimento dessa reta colocaria os preços numa tendência de médio prazo e aqui uma tendência de longo prazo. Mas o que interessa, de fato, é o curto prazo, porque a grande maioria dos participantes do mercado operam no curto prazo. E no curto prazo, o que é que nós podemos dizer sobre o comportamento do Bovespa? A nossa leitura é de que os preços estão derivando. A deriva é um processo em que, após um movimento definido, os preços derrapam no sentido do movimento. Isso indica perda de força desse movimento e indica também a possibilidade de uma reversão deste movimento. É exatamente isso que nós estamos, é exatamente essa, vamos dizer assim, a nossa leitura do momento atual, os preços derivando e, portanto, nos indicando que este movimento que se iniciou com aquela forte alta do dia 8 de agosto, deixa eu ver aqui, que foi justamente na última quinta-feira, que foi na última quinta técnica, né? Nós estamos com essa situação aqui, esse candle de alta, né? Na última quinta técnica. Então, esse movimento que se iniciou na última quinta técnica, que na verdade teve uma alta grande inicialmente na quinta, sexta e na segunda. Então, ele está perdendo força e indicando que deve ser revertido. Agora, esse processo, de repente, pode se arrastar por mais dias, né? E, de repente, quem sabe nós não vamos ver os preços encostando nessa reta. Se isso acontece, a gente teria condições de traçar essas duas retinhas paralelas, e quando essa retinha de suporte fosse rompida, nós teríamos, então, a indicação. Agora, por outro lado, alguma coisa que também costuma acontecer com o movimento de deriva é que o movimento de deriva acaba se transformando num processo que acaba também virando de uma deriva, o mercado vira para uma bandeira. Isso também pode acontecer, isso podia acontecer e então poderia projetar os preços até essa reta de resistência. Ou não, ou uma deriva pode simplesmente
reverter os preços. E isso é o que nós vamos ter que ver, acompanhar para ver o que vai estar acontecendo nesses próximos dias dessa próxima semana, até a outra quinta técnica. Nós vamos ter provavelmente essa resposta. Se aqui nós vamos continuar na deriva, ou se nós vamos transformar essa deriva num processo de acumulação lateral, ou contrário ao movimento, que transformaria isso numa bandeira, ou se nós vamos ter uma reversão, né? Então, nós estamos com viés de baixa, estamos com baixistas no longo prazo, no médio prazo, e também com viés de baixa no curto prazo. Eu diria que viés de indefinido, de lateral para baixa no curto prazo. Vamos ver o que o índice futuro está nos dizendo a esse respeito. Aqui está o índice futuro, onde o gráfico do índice futuro, nós tivemos a mudança do mês de outubro, aliás, do mês de agosto para o mês de outubro, né? Então, nós temos o gráfico que a gente chama de gráfico perpétuo do índice futuro. Esse nosso gráfico, eu já falei várias vezes aqui na quinta técnica, ele é o gráfico da Enfoque. Vocês podem ter um gráfico de uma outra empresa de análise técnica, onde você não vai estar vendo o fundo de 2002 acontecendo aqui a exatamente 25 mil pontos, como acontece o nosso. Especificamente, esse fundo de outubro de 2002, no nosso gráfico, o mínimo atingido foi 24.904. Você não vai estar vendo isso em outro software de análise técnica. Por quê? Porque isso é uma coisa peculiar de cada de cada empresa, porque nós aqui na Enfoque, a cada 2 meses, a cada vencimento de índice, como o que aconteceu ontem, nós fazemos o ajuste. Porque o que acaba acontecendo é que um mês de agosto fica cotado a 49.200, por exemplo, e o mês de outubro vem cotado a 49.800 ou a 50 mil. Então há essa diferença de algumas centenas de pontos aí. Então o que nós fazemos é que nós aplicamos um fator nesse fechamento do agosto para que ele se equipare ao fechamento do outubro. E nós, na verdade, aplicamos esse fator sobre todo o gráfico histórico. E como geralmente outubro, o mês futuro está acima do mês presente, a gente a cada 2 meses a gente sobe um pouquinho todo esse gráfico. É como se a gente pegasse ele na mão aqui e subisse ele um bocadinho, tá? É exatamente o que a gente faz, de maneira que esse valor aqui fique equivalente a outubro. Mas o recurso que eu queria mostrar para vocês do terminal é um negócio que a gente introduziu agora há pouco tempo, e eu estou muito feliz porque ele está me economizando um belo de um trabalho. Eu vou mudar de novo aqui para o agosto, que é o G, para mostrar a vocês que no gráfico anterior, aliás, eu não vou pegar esse gráfico aqui, eu vou pegar esse outro aqui, onde no gráfico anterior, que é o gráfico de parâmetros, o V, eu vou botar o G, que é o agosto. É isso, né? Não, aqui G o que é? Que? Desculpem a minha falha aqui. Indique. Agora sim. Então aqui está o gráfico do agosto. E o gráfico do agosto tinha todas essas retas traçadas, né? Então quando eu vou para o gráfico de um outro ativo dentro do terminal Enfoque, ele vem sem nada. Vou mudar de novo aqui para o outubro. Na verdade eu já fiz esse processo, mas agora eu estou mostrando o gráfico do outubro. Está aqui, ó, Ind outubro, tá? A gente vê aqui no cabeçalho, né? Mas o que a gente pode fazer é, para transpor os objetos todos que estão no gráfico do agosto para o gráfico do outubro, a gente no terminal Enfoque, então,
simplesmente vai no gráfico do Q, que é o agosto, e botão direito, tem aqui uma opção objetos, e a gente usa copiar. Então você copia todos os objetos desse gráfico, muda o gráfico parâmetros para o V, que é o outubro, e aí você vem, botão direito, objetos, colar. E aí a gente cola todos esses objetos. Logicamente, como foi feito um ajuste no gráfico, você precisa dar uma pequena ajustada nas suas retas, mas aí você já sabe quais são aquelas retas, aqueles níveis de suporte que você estava considerando no outro mês, né? Ó, eu estou aqui ajustando essa retinha de resistência aqui, mas você não perde esses indicadores. Muito bem, então esse aqui é o outubro, e agora a gente está de volta aqui fazendo análise sobre o que o índice futuro está falando sobre a nossa análise que fizemos no índice à vista. Então, um fator para nós espetacular é o fato de que nós vimos os preços chegarem ao nível do fundo do subprime, ou praticamente no nível do fundo do subprime. Né? Isso aqui tecnicamente é o mesmo nível, mas na verdade a gente teve poucos milímetros de distância aqui. Vejam onde estava o fundo e vejam do subprime, era esse aqui, né? E agora onde nós chegamos, exatamente nesse nível. E era exatamente ou muito próximo do nível onde passava a reta guia desse canal de baixa que a gente traçou aqui. Então, esse era de fato um nível muito importante de suporte, né? Eu confesso que eu não dei a devida importância na época, mas logicamente estava aí, né, para ser visto. Análise técnica muito legal. Inclusive ontem falando em análise técnica, eu ontem me comuniquei por e-mail com o meu amigo Guto e o Caio também, Sasaki, aí da Guto Cerávalo e o Caio Sasaki, são analistas da XP, porque eles publicaram uma recomendação de venda de um ativo e nós publicamos uma recomendação de venda de um ativo. Imaginem vocês que nós temos aí em torno de 100 ativos que a gente cobre, 100 ações, e dessas 100 ações nós pensamos duas. Uma delas foi exatamente a mesma ação que o departamento de análise técnica, o departamento de análise da XP Corretora. Não posso afirmar que seja apenas análise técnica, mas eu sei que Guto e o Sasaki são analistas técnicos. Eles pensaram exatamente o mesmo ativo, né? Isso mostra um pouco da assertividade da análise técnica, e que a análise técnica pode ser análise técnica, quando praticada por diferentes, ainda que praticada por diferentes analistas, ela pode resultar exatamente nas mesmas conclusões, né? Então é uma coisa bacana, que eu até destaquei aqui. Mas de volta aqui ao índice futuro, então o que nós estamos vendo é algo muito parecido com o que nós vimos no índice Bovespa, né? Só que aqui no índice futuro, eu estou com uma reta que na verdade é um pouco menos inclinada. Nós teríamos uma outra pretensa reta de resistência que estaria passando entre esses dois fundos, e aí sim nessa tendência. Eu vou tirar essa retinha daqui por enquanto. Então a reta dessa tendência que se iniciou de baixa de médio prazo, né? Que se iniciou no começo de janeiro. Isso aqui é janeiro de 2013. Então, primeiro, nós estamos muito próximos já dessa reta de tendência. Que mais? Nós já fizemos um movimento que está também próximo, em termos de amplitude, ao outro movimento. Está muito próximo, né? Nós tivemos esse primeiro movimento aqui, que foi do começo de julho, durante o mês de julho, né? Depois tivemos uma correção que foi aqui do final de agosto até o começo
final de julho até começo de agosto. Então, esse segundo movimento já tem uma amplitude muito parecida com esse aqui, o que significa que esse movimento já está maduro, está próximo de uma reta de resistência e tem uma amplitude parecida com a amplitude do movimento anterior. E, portanto, minha gente, qualquer reversão que aconteça aqui deve ser considerada muito seriamente, porque ela pode estar indicando um topo mais importante, né? Aí fora isso, principalmente se a gente for para o gráfico intraday, ou não, acho que eu estou falando besteira aqui. Hoje nós tivemos um bull trap, que é tal da armadilha para vendedores, que aconteceu quando os preços hoje, durante o pregão, romperam esses dois topos aqui. Um acontecido na segunda-feira passada e outro acontecido ontem, na quarta-feira. Esses topos estavam a 50.750, 50.800. Os preços vieram acima desse topo para, em seguida, entrarem para baixo de novo deste topo. Isso é uma indicação importante, mas ela aconteceu no gráfico intraday de 15 minutos. No gráfico diário nós ainda não tivemos nada, mas isso talvez possa estar nos dando uma dica de que esse movimento está... Quer dizer, o fato de nós termos tido esse bull trap aqui, entre segunda-feira e hoje, talvez possa estar nos dando a dica de que esse movimento está de fato terminando, né? Então, em função disso, a gente está também aí baixistas no longo prazo, médio prazo e com viés de baixa no curto prazo, de estável para baixa. Muito bem, agora a gente vai para o S&P, que eu costumo dizer que é o cara que manda no mundo, e eu vou fazer algumas considerações aqui mais profundas com vocês. Fausto. Pois não, Júnior? Temos uma pergunta a ver com o índice futuro, do Thiago, dizendo que nesse mês a rolagem foi negativa, né? O mês mais futuro foi abaixo do mês anterior. E qual o significado disso? Na conta dele é a primeira vez que acontece. Eu adiantei que já aconteceu outras vezes, mas realmente é raro de acontecer. Sem dúvida. Perdão, Thiago, o inglês, não sei se necessariamente o americano, mas eu aprendi isso quando estava na Inglaterra há muito tempo atrás, no mercado de commodities. O inglês chama isso de backwardation. Quando o mês futuro está abaixo do mês presente, eles chamam de backwardation, e quando o mês futuro está acima do mês presente, eles chamam de contango. Então nós tivemos essa backwardation aí com o mês de hoje. Olha, a rigor não tem implicação nenhuma, a não ser o fato de que no índice futuro o que nós fizemos com o resto do gráfico foi para fazer o ajuste do agosto com outubro, como o outubro estava mais baixo, nós então aplicamos um fator que abaixou o fechamento do agosto para ele se equiparar ao fechamento do outubro. Tá? Então com isso nós abaixamos o gráfico inteiro em alguns 200, 300 pontos aí, seja lá qual tenha sido o spread, que eu não sei precisar agora, podia ir atrás, mas não vou perder o nosso tempo aqui. Então, não tem implicação nenhuma, só que esse gráfico todo aqui, esse fundo, por exemplo, aqui abaixou alguns pontinhos, tá? Esse fundo aqui abaixou, tudo isso abaixou proporcionalmente, é isso que aconteceu. Muito bem, nós estamos então falando do S&P, que é o que manda no mundo. E aqui eu estou mostrando a vocês o S&P que o americano vê. Qual é o S&P que ele vê? É o S&P nominal. Por quê? Porque ele, americano, não tem a expertise de inflação que nós, brasileiros, temos. Ele não indexa os seus gráficos. Ele não conhece esse processo de inflação. Nós conhecemos, nós indexamos os gráficos. Mas no caso do S&P, eu gosto de ver o gráfico que o americano olha. Então, o que nós podemos concluir em termos de análise técnica aqui? Podemos concluir que existia a mãe de todas as resistências, que era esse nível aqui de 1550 a 1600, 1575 especificamente. Isso porque o topo de 2000, após o qual os preços no S&P caíram 50,5%,
estava a 1.550 e o topo de 2007, após o qual os preços caíram 57,6%, estava aí no nível de 1.575. Ou seja, exatamente no mesmo nível. Atualmente, os preços chegaram nesse nível, sentiram esse nível, romperam esse nível, estavam aparentemente fazendo como é que chama esse processo aqui? Alguns colegas chamam de pivô. Quando a gente faz um topo, o mercado volta, assenta num suporte, daí vai para cima e rompe. Na verdade, isso aqui era um processo em que o mercado estava dizendo que ele estava perdendo a força, essa força que ele estava derivando, né? Nós até destacamos isso em outras quintas técnicas. E aqui ele mostra que acabou de tomar uma patada do urso. Agora, ele tomou uma patada numa hora que era justamente a hora que ele devia estar engatando primeira, segunda, terceira e saindo cantando pneu. Quando ele, touro, o exército dos touros, os comprados, tem a faca e o queijo na mão. Por quê? Aqui, minha gente, nesse nível aqui tinha resistência. Logo acima devia ter um monte de ordens de compra, que são as ordens de stop das pessoas que estavam vendidas nesse nível, daqui para baixo. Então essas ordens deveriam ter sido acionadas e o preço deveria ter ido. E ao invés de acontecer isso, os preços hoje sofreram um grave revés, abriram em baixa, em gap de baixa e fecharam próximos da mínima do dia. Isso está me dizendo que os preços voltam a se encontrar com essa reta suporte de longo prazo, que é a reta suporte que vem lá do fundo do subprime. E aí nós vamos ver aqui veio o mercado. Mas só de olhar isso aqui, a gente já vê o seguinte, ó. Isso aqui foi a queda dos Estados Unidos, do rebaixamento dos Estados Unidos, né? Mas nós tivemos um topo aqui, depois um topo aqui, depois um topo aqui, depois um topo aqui, e agora o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo um topo um pouquinho acima do topo anterior, ou seja, um topo pífio. Isso, minha gente, indica perda de força dos comprados. Perda de força dos comprados que nós vamos juntar a uma outra informação muito simples. Do fundo do subprime até esse topo atual, nós tivemos uma alta de 156%. Isso é uma barbaridade, isso é uma alta enorme. Então, os preços, numa hora que eles tinham que estar tocando ordens de stop, os preços sofrem um revés desse e mostram que o exército dos comprados está perdendo a força. Depois de terem subido 150%, aumenta demais as chances, mas demais as chances de que se tenha uma correção mais acentuada. E se nós vamos ter uma correção mais acentuada no índice americano, as chances são de que o mundo siga, não é? Porque, sim, o Bovespa andou descolado dos Estados Unidos, mas uma coisa é você estar descolado com os Estados Unidos subindo, outra coisa é você estar descolado com os Estados Unidos podendo estar entrando numa tendência de baixa. Eu vejo isso que aconteceu hoje e tenho uma interpretação muito, muito forte, né, de que a gente está possivelmente vendo aqui, agora, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente está a 9 dias do que vai ser um dos topos mais importantes da história da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E, portanto, sim, eu estou baixista, muito baixista. Agora, no S&P, eu estou baixista, muito baixista nos Estados Unidos, no curto, médio e longo prazo, corrigindo. Agora, nós estamos vendo aqui o S&P em new highs. Quer dizer, isso está acontecendo quando o mercado estava pronto para confirmar o pivô que ele fez depois do rompimento lá dessa que eu chamei da mãe de todas as resistências, né? Se nós, entretanto, olharmos o S&P indexado, e para isso é só a gente ir para o mercado futuro, né? Se a gente vai para o mercado futuro, a gente já vê o S&P como se ele tivesse indexado. Esse é o mercado futuro do S&P setembro ainda, tá?
Então o que a gente vê? A gente vê que essa reversão está acontecendo num contexto muito, muito, muito importante, que é o de que os preços estão tendo essa reversão no mercado futuro do S&P exatamente no nível do all times high do mercado. E eu vou até tirar a dúvida aqui, ó, isso aqui é 1.700. Vamos pegar esse nível aqui, vamos jogar aqui no 1.700. E para falar a verdade, vou ser mais específico ainda, nós estamos falando em 1.700,58, tá? E nós aqui atingimos um pouquinho mais. Vejam só que a gente botou a cara para cima do 1.700, né, no dia 2 de agosto, e depois começamos a voltar a cair, e hoje tomamos essa patada. No futuro os preços tiveram essa barra horrorosa, com fechamento na mínima, praticamente na mínima do dia, tá? Então isso é o S&P futuro. Eu vou mostrar para vocês aqui o que seria o S&P indexado no CPI, tá aqui. É assim, ó, o S&P indexado no CPI está com os preços próximos do nível do topo do subprime. O topo do subprime é 1.750 e nós estamos com ele aqui a 1.700, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, botar essa reta, que eu acho que é uma reta que nós vamos estar olhando, certamente nós vamos estar olhando com muito critério a partir de agora, porque eu entendo que essa reversão, pelo fato dos preços terem rompido esse último topo e voltado, com essa reversão que aconteceu hoje, isso vai nos trazer até essa reta tranquilamente, né? Eu acho que isso é o que vai estar acontecendo agora nos próximos dias. Agora, o que eu vou me aprofundar um pouquinho mais ainda no estudo do mercado americano. Primeiro eu vou mostrar a vocês, aqui nos indicadores mundiais, eu vou mostrar a vocês o... Oh, meu Deus do céu. Fiz besteira aqui. Bem, eu vou perder as retas, porque eu consegui apagar a janela que tem todos os objetos aqui dessa tabela de ativos. E aqui eu estava querendo mostrar a vocês, mas tudo bem, eu traço as retas aqui, até bom que vem sem nada. Vamos ver lá o DJTA, que é o Dow Jones dos transportes, tá? Dow Jones dos transportes, Transportation Average, rompeu o All Times High, o topo histórico dele, e está, se a gente jogar isso num gráfico semanal, e mais ainda se a gente puser isso num gráfico mensal, você vê que quando ele chega no All Times High, ele deriva, mostrando perda de força desse movimento. Perda de força que é o que o próprio Bernanke está nos dizendo aí, né? Ele está falando claramente que o gato subiu no telhado. Está falando que o gato subiu no telhado, está falando que o telhado começou a ter uma chuvinha meio tênue, né? Que tinha um pouco de tinha um pouco de resina no telhado que não estava seca ainda, né? Então ele está nos dizendo que a economia está perdendo o ímpeto, porque está nos dizendo que vai começar a parar com as ajudas, né? Os quantitative easings, né? Então isso é muito baixista também, né? Vou voltar aqui para o gráfico diário e hoje nós vemos aí a reversão, né? Você vê topos aí pífios, né, acontecendo, e hoje a reversão, que até não foi tão dramática, mas foi também. E agora eu vou colocar o Dow Jones IA, que é o... Não, IA não. Puxa vida, não está aqui. É o Dow Jones UA, Utilities, que é o Dow Jones das utilidades. Só preciso fazer uma providência aqui que eu não fiz, mas vou fazer agora, que é vincular essa janela de gráficos àquela tela de cotações.
E aí a gente vê como estão as utilidades nos Estados Unidos, que são as utilidades, que são basicamente, isso aqui é basicamente o índice das elétricas nos Estados Unidos, tá? Na verdade, isso vem até mais para baixo aqui, né? Então, isso aqui é 2002, isso aqui é o fundo do subprime, isso aqui é a alta toda que eles tiveram. Então, o que a gente nota é que, sim, nós estamos fazendo um topo inferior ao último topo. O último topo aconteceu aqui a maior parte em 2013, depois nós tivemos essa queda violenta aqui durante o mês de maio, né, e adentrando no mês de junho, e depois nós tivemos essa alta no mês passado, e agora aparentemente nós estamos deixando um topo aqui, que é um topo inferior ao último topo, e isso mostra, bom, não rompemos ainda essa reta suporte, mas eu acho que nós estamos indo de novo testar essa reta suporte, né? Puxa, eu peço perdão, eu estava com a câmera, não mostrei, vou voltar rapidamente aqui. Isso aqui é o índice dos utilities, tá? Esse é o gráfico depois do subprime, que foi aqui. Isso é 2002, esse é o subprime. Nós tivemos essa alta e aqui estão os dois topos. Tá? Então, os últimos topos, né? E esse é o topo que parece que nós estamos vendo aqui um topo inferior a esse último topo. Isso eu acho que já pode ser considerado um topo, né? Então, isso está me parecendo uma formação de topo, principalmente se essa reta for rompida, né? Quando essa reta for rompida, aí estabelecer-se-á uma tendência de baixa de médio e longo prazo. Então, isso está baixista lá. E o outro gráfico que eu estava mostrando era o DJTA dos transportes, que é esse aqui, em que nós tivemos também esse processo aqui de teste do topo principal através de uma deriva, e os preços então tomaram essa patada hoje, né? De certa forma nós tivemos também um bull trap aqui, porque nós tínhamos dois topos praticamente no mesmo nível. Isso foi rompido com essa alta extraordinária de começo de agosto, e depois os preços voltaram a cair. Isso também é bastante baixista, tá? E só para terminar, eu vou mostrar para vocês agora o índice Dow Jones. Primeiro, o índice Dow Jones que os americanos veem, que é o nominal, que é esse cara, que é um gráfico de 100 anos, em que a gente vê aqui 1929, e eu digo sempre que esse é o vilão, que é o responsável por esse postulado que circula nos mercados de que no longo prazo não tem erro. A gente vê um negócio que só sobe aqui, índice Dow Jones, né? E aí, analisando aqui um prazo menor, a gente vê aqui o topo de 2000 e o topo de 2007, anterior à queda do subprime. E a gente vê que nós estamos em, como diz o americano, de novo, all times high. E aqui o que nós vemos que aconteceu? A gente vê que está aparentemente acontecendo um topo duplo, né? Porque 2 meses depois, 2 meses e meio depois, o mercado deixa um topo um pouquinho acima do topo anterior. Isso aqui também é um bull trap e os preços caem, tá? Mas isso é no gráfico não indexado. Mas quando a gente vai no gráfico indexado, onde a gente tira esse processo de inflação, na verdade esse processo é de 1913 para cá, porque em 1913 começou a ser calculado o Consumer Price Index nos Estados Unidos, que é o índice de inflação, né, atual, que vem até os dias de hoje. Então nós tivemos aí esses 2.270, hoje deve estar uns 2.300% de inflação. Quando a gente tira essa inflação desse gráfico aqui, aí a gente vê um processo completamente diferente e uma perspectiva também completamente diferente, né? Então esse é o índice Dow Jones, isso aqui é 1929, isso aqui na verdade essa queda aqui é essa acumulação que nós tivemos durante 16 anos, né? Já mostrei várias vezes isso aqui então aquela acumulação vira essa queda aqui. E aonde estamos agora? Nós estávamos num contexto muito especial.
O S&P manda no mundo, mas o índice Dow Jones é o índice Dow Jones, né? Ele é o índice das 30 maiores empresas americanas. E, enfim, nós estamos aqui nessa situação. Agora, aonde está acontecendo o que eu acho vai ser chamado de um topo duplo, parecido com esse que aconteceu aqui em 2007 e 2008? Está acontecendo nessa reta de tendência que passa milimetricamente nos topos de 2000 e no topo de 2007. E também neste topo que aconteceu em maio desse ano, que confirmou essa reta de tendência. Bem, analogamente ao S&P, aqui em 2000 os preços caíram 43% aproximadamente. Em 2007 os preços caíram 55,2%. E nesse mesmo nível técnico, os preços testam esse nível, reconhecem esse nível, rompem esse nível no primeiro dia de agosto, e hoje estão mostrando que está se formando um topo de verdade mesmo. Nós já estamos distantes agora do dia 2 de outubro, do dia 2 de agosto, que eu acho, a minha leitura olhando esse gráfico, é que esse vai ser considerado um topo muito, muito, muito importante. Não vai ser o topo mais principal, porque o topo principal teria sido o de 2000, né? Mas é talvez o topo que vai marcar a reversão dessa tendência de alta pós-subprime e o início do processo de baixa em função, eu acho que os livros vão estar falando dos fatores fundamentais, o fator principal fundamental terá sido a retirada dos incentivos monetários que os Estados Unidos deu, né? Então, isso me faz ficar muito baixista. Eu estou muito baixista nos Estados Unidos e, consequentemente, eu estou vendo aí com objeções às indicações de alta do mercado brasileiro, como Petrobras, por exemplo, e estou vendo, a gente está pulando em cima das indicações de baixa, não é? Hoje nós tivemos um destaque que foi CCR, que eu vi que também foi comentado pelos nossos amigos da XP, mas deixa eu ver aqui. Júnior, qual foi o ativo que nós quase vendemos hoje mesmo? Foi CCR? Isso. Foi a própria CCR. Infelizmente nós não tivemos tempo hábil para vender, mas nós, vejam, estou mostrando aqui a vocês o contexto onde está acontecendo essa perda de suporte. CCR tem uma tendência de alta que coincide com a Bovespa, que começa em outubro de 2002, né, com o presidente Lula lendo a carta de intenções do PT. Na verdade, a carta dele foi lida no dia 18 de outubro ou algo assim, e o mercado de CCR fez o fundo em 25 de outubro. Então nós temos toda essa tendência de alta, que tem uma reta muito bonita aqui, 3 pontos milimetricamente colocados nessa reta, e mais um aqui, pouco antes de romper. Aí os preços têm um primeiro movimento de baixa, após o rompimento da reta, e aí acumulam-se aí numa formação que é rompida, e posteriormente os preços fazem uma bandeira de baixa e escapam dessa bandeira de baixa. Bom, qual é a projeção disso? Puxa, nós vamos ser modestos, né? Nós vamos ser modestos, não é a palavra certa. Nós vamos ser conservadores e vamos projetar apenas o objetivo, considerando que a tendência a partir do fundo do subprime foi rompida. Não é verdade. A tendência que foi rompida foi a tendência que iniciou-se em 2003 e, portanto, nós teríamos todo o direito de imaginar que no longo prazo é esta tendência que vai se reverter, e o Fibonacci, primeiro número Fibonacci de correção, fica muito mais abaixo. Mas se a gente traçar Fibonacci aqui, aí a gente vem para esse nível que coincide com esse topo aqui de 2010,
e está muito esse topo, esse fundo de 2010 está próximo desse fundo aqui de 2011 e é R$10. Nós estamos, o mercado fechou a 17,02. Mas um objetivo mais conservador seria projetarmos a última perna para baixo. Projetando a última perna para baixo, nos dá aqui exatamente esse nível onde está o nosso ursinho aqui, e o nosso stop estaria sendo colocado acima dessa bandeira, né? Nós pensamos em colocar o stop a 18, isso aqui está 17,95, o stop estaria 18,01. E o objetivo 13,49, não, na verdade é 13,50, né? Aqui a gente tem que acertar isso aqui. Vou tentar fazer no finalzinho do pregão. Nós só operamos fora por razões técnicas, a gente só opera fora do leilão. Então entrou o leilão, nós não tivemos condições de fazer, mas é sempre algo que pode ser feito amanhã, né? Então, esse foi um destaque de hoje, dentre vários ativos que nós estamos analisando. Nós estamos de olho em ASTET, que nós entendemos que também deu uma indicação de baixa, porque rompeu essa pretensa retinha de suporte aqui, e está escapando de uma pequena bandeira também, e aparentemente está definindo esse processo como uma acumulação de continuação desse movimento que a precedeu. Ficamos de olho também em BMF Bovespa, que está tendo um comportamento muito específico, né? Vejam, na verdade está tendo um comportamento, não, está nos dando uma indicação que nós queremos ainda pegar a confirmação, mas estamos de olho nela porque esta reta de suporte, vejam, um ponto em 2008, um ponto em 2011, um ponto em 2012, outro ponto em 2013, aqui acontecido em junho. Essa reta é rompida e os preços testam agora esse nível de suporte que está aqui em 11,20. Na verdade, foi o fundo de hoje, o mínimo foi 11,17, que coincide com o fundo do dia 7, que foi 11,18. Então, 11,17, ou seja, o fundo de hoje marca um suporte importante que, se rompido, projetaria os preços aí para 8,75 aproximadamente. Isso aqui eu acho que vai ser algum tipo de formação de continuação, né? Isso ou vai se transformar num triângulo descendente, ou talvez se transforme numa acumulação de retângulo, mas eu acho que isso aqui deve dar continuidade abaixo e, portanto, nós estamos de olho em BMF. CCR, como eu falei, nós estamos de olho, que ela perdeu essa bandeira. Eletrobras, nós, na verdade, estávamos de olho para a compra, porque ela está aparentemente fazendo uma bandeira de alta, estamos com ela no radar. Embraer, nós estamos com ela no radar também, foi uma das que analisamos a possibilidade da venda, porque ela está aqui no topo, testando o seu topo histórico, milimetricamente, aí na faixa de 21 a 22, né? Nosso topo histórico foi 22 em 2007, e nós testamos exatamente esse nível, tivemos uma reversão, chegamos a vender Embraer aqui, deixa eu ver aqui nas nossas posições liquidadas, janelas organizaram. Onde é que está Embraer aqui? Está aqui Embraer. Onde é que está? Não, eu devo ter apagado aqui por alguma razão, mas nós vendemos aqui no rompimento dessa reta e compramos e fomos estopados por aqui. Infelizmente não está discriminado aqui a nossa posição, né? Então estamos de olho em Embraer também, porque Embraer perdeu essa reta, perdeu essa bandeira aqui. Então, isso tem um trade aqui que se a gente conseguisse, no fechamento de hoje, colocar o stop acima da bandeira, e o objetivo está aqui por volta dos 15,60, né? Essa posição, especificamente, nós não fizemos porque o fator lucro-prejuízo não deu os 3-1, que é o mínimo que nós consideramos, mas, eventualmente, ela ainda pode dar essa oportunidade, né? Se amanhã ela der uma pequena alta, aí diminui, vai aumentar a relação e pode ser que ela nos dê um 3-1 que permita o trade. Equatorial também,
nós estamos com ela no radar, porque nós entendemos que foi rompida essa reta de suporte de longo prazo e que está se formando uma formação de topo aqui, e nós traçamos essa retinha aqui, estamos de olho para ver se essa retinha vai ser perdida. Hoje ela ameaçou perder, não perdeu, vamos ver se, quem sabe amanhã ou essa semana ela perde isso aqui, ou nos dá indicação de reversão, confirma essa reversão aqui. Nós achamos que pode ser uma boa venda também. Índice futuro, nós estamos de olho pelas razões que nós já mostramos aí. Se tivermos alguma reversão aqui na reta de resistência, provavelmente nós vamos ter alguma ação também. Localiza, que é rente 3, vejam a situação. Nós traçamos essa reta de suporte de longo prazo e ela já deu a indicação que foi o rompimento dessa reta aqui. Agora, infelizmente, o stop está longe, né? O objetivo seria 27, que nós estaríamos projetando essa última perna. O objetivo é 27 e, infelizmente, não dá trade. Colocar o stop aqui em cima não nos dá o 3-1. Então, o que a gente faz? A gente espera mais um pouco para ela, eventualmente, nos presentear, talvez, com uma bandeirinha de baixa. E aí no rompimento da bandeira a gente vende e agora o stop está mais pertinho e agora sim daqui, quer dizer, este segmento com certeza é 3 vezes maior do que este segmento, né? Porque, temos tranquilamente 3 ou 4-1 se tivermos a bandeira. Se não tivermos, o que nós fazemos é que esperamos uma oportunidade ou a gente simplesmente não se propõe a operar, a não ser que as chances estejam definitivamente ao nosso favor. Estávamos e um dos processos que coloca as chances a nosso favor é tomarmos posições cujo potencial de lucro é sempre 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Isso é MPX3, MPX Energia, né, empresa do Ike Batista, que nos deu uma formação de topo aqui e está retomando essa semana a tendência de baixa. Especificamente hoje, esse nível foi rompido. Agora, a projeção aqui não é muito grande, então, de novo, a gente espera que, eventualmente, ele nos premie daqui a pouco com algum tipo de acumulação, e aí, quando ele escapa dessa acumulação de curto prazo, a gente vende com stop acima dessa acumulação, e aí o objetivo seria essa perna aqui para baixo, que eventualmente nos dá essa situação de 3-1 que a gente busca. Sabesp, nós estamos de olho também, porque aparentemente ela está escapando. Vejam essa reta suporte de Sabesp, e aqui nós temos uma reação que nós entendemos foi uma ABC, e depois os preços fizeram uma bandeira e hoje estavam escapando dessa bandeira. É a situação em que a gente consegue uma posição. Não fizemos essa posição hoje porque queremos ver a confirmação do rompimento aqui dos 20,80. E a hora que fomos olhar isso, ela estava com uma sombra inferior um pouco maior do que aquela que nós gostaríamos de ver numa posição. Mas é algo que está no nosso radar, eventualmente vamos assumir alguma posição na semana que vem. E, finalmente, Tractebel. Essa é a reta suporte de Tractebel. Essa reta foi rompida e nós estamos aqui, eu entendo, nos acumulando, quer dizer, fazendo um pullback para essa antiga reta suporte. Vejam, essa reta tem um primeiro ponto, pasmem, em 1998. Um ponto em 98, um ponto em 1999, outro ponto em 2003, outro ponto em 2011, outro em 2012 e outro em 2013. Esta é uma reta suporte. Durante 10, 15 anos, os preços respeitaram esse ângulo de inclinação, 45 graus aqui nesse ratio que eu estou aqui de altura e largura para o meu gráfico, né? Mas isso é uma reta clássica de tendência de alta. E essa reta foi devidamente rompida no mês de junho passado, e aí depois disso os preços subiram, tocaram a reta, fizeram o que nós entendemos ser. Vejam esses pontos aqui, que perfeição, são todos milimetricamente praticamente colocados na reta, né? E mais esses dois pontos aqui
de pullback na reta. Às vezes o mercado dá um pullback, a gente acha que ele vai cair, depois ele volta a subir mais um pouco, mas agora aparentemente ele está definindo, aparentemente nós estamos próximos do ponto em que o touro vai jogar a toalha. E quando o touro joga a toalha é muito bonito para quem está vendido principalmente, porque o preço cai e muito, né? Então está aí o nosso radar, que eu quero ver se eu começo a fazer a partir de agora, vou estar destacando nas próximas quintas técnicas também as ações e as commodities que estão aí no nosso radar. Nós hoje liquidamos uma posição que nós estávamos no milho, fomos estopados, ele teve uma certa reversão, está aqui a posição, ele deu uma alta espetacular hoje, talvez a gente devesse ter, mas nós saímos no lucro, né? Vendemos na linha vermelha aqui, esse foi o primeiro stop, segundo stop, terceiro stop que foi pego hoje. Na verdade, a gente não tem a oscilação de hoje, né? Para isso a gente faz um gráfico, por causa do processo do aftermarket, então a gente faz um gráfico de 60 minutos e multiplica por 9, e aí a gente tem um gráfico, como se tivesse um gráfico diário, e pega, isso aqui são as cotações do intraday, né? Então a gente pega aí a oscilação dele, foi uma oscilação espetacular, estopou, a gente saiu um pouco no lucro. E o que mais que eu posso destacar aqui? É isso aí. Muito bem, então vamos às perguntas. Júnior, o que você tem para nós hoje? Começando com Petro e Vale, né, Fausto? Começando com Petro e Vale. Vale teve uma alta espetacular hoje, né? Que acabou por não ser tão espetacular assim, será? Vamos ver aqui o que aconteceu com Petro. Foi uma alta espetacular. Então, a situação de Petro não mudou muita coisa. No médio e longo prazo, mudou sim no curto prazo, quando nós tivemos aí os preços rompendo o topo anterior, né, no curto prazo. Mas nós entendemos que este processo todo aqui, vamos colocar em destaque só a tendência de alta iniciada com o presidente Lula. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá. Então, estamos vendo esse processo aqui, essa reversão, e depois essa acumulação que nós entendemos vai ser uma acumulação de continuação, embora a gente esteja tendo aqui já o segundo alerta falso, né, de rompimento dessa acumulação. Mas, em se tratando de Petrobras, que a gente sabe que a gente sabe muito bem quem é o seu acionista principal, então a gente não estranha muito essas falsas indicações, né? Nós também estávamos com uma posição em Petrobras, fomos estopados, saímos com metade do nosso risco, como a gente fala. Perdemos meio risco inicial. No fundo, com o stop, a gente usa só, nas operações que nós recomendamos, a gente usa 0,1% de risco. Essa aqui foi a posição. Nós vendemos nessa reversão que aconteceu na sexta-feira passada. O stop inicial estava aqui, nós baixamos o stop para cá. Então esse risco que era 0,1 transformou-se em 0,05 e fomos estopados hoje também. Então vou aproveitar esse gráfico aqui, que está aqui, com isso vou só limpar essa área. No curto prazo, então, no médio prazo nós continuamos baixistas, né? Médio e longo prazo, porque entendemos que essa acumulação vai dar continuidade aos preços, à baixa, perdão. No curto prazo, o rompimento desse topo que aconteceu na segunda-feira deu condições aos preços de subirem até testarem essa reta de resistência, o que deve acontecer lá próximo dos R$19,60, talvez R$20. Então a gente está autista em Petrobras
no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo. Vale, por outro lado, essa é a figura, grande tendência de alta de Vale, de 98 até, a gente podia dizer, deve dizer, 2008, né? 98 até 2008 são 10 anos de tendência de alta. Depois os preços tiveram a queda do subprime e depois eles subiram e chegaram até exatamente o mesmo nível, tecnicamente o mesmo nível, que foi no começo de 2011, aí começaram a cair, caíram, tiveram uma oscilação lateral que depois acabou mostrando que era uma acumulação de continuação, porque deu continuidade ao movimento de baixa. E agora os preços romperam esse canal de baixa, mas nós, quando olhamos esse processo, eu vejo um processo em que nós tivemos um movimento de baixa, 2 movimentos de baixa. Então eu entendo que isso aqui é uma onda impulsiva para baixo, e nós estamos na onda 1, 2, 3, 4, e agora nós vamos ter a onda 5. Aqui nós tivemos uma reação, aqui nós tivemos uma acumulação, e aqui nós estamos tendo uma reação que eu entendo está sendo composta por uma A, B e C. Isso é uma alternância que costuma acontecer. O Elliott já dizia isso lá nos anos 1930, que há essa alternância nas ondas corretivas. Isto é uma onda impulsiva para baixo, isto é uma onda impulsiva menor dentro dessa onda impulsiva maior para baixo. Isso aqui é uma onda corretiva, assim como nós entendemos que essa aqui também é uma onda corretiva. Então essas ondas corretivas se alternam. Eu vou mostrar algo assim de macro longo prazo para vocês verem a incidência disso, né? Vou pegar aqui o nosso gráfico do Bovespa indexado em dólar e mostrar para vocês, ó, isso tudo é uma onda impulsiva na direção da tendência principal, que é de alta. Então eu estou mostrando aqui Bovespa indexado em dólar. Isso aqui foi uma correção em ABC. Isso aqui foi uma correção em acumulação. Isso aqui foi uma correção em ABC. Isso aqui eu entendo está sendo uma correção em acumulação. Vou mostrar aqui agora no prazo menor essa tendência aqui, que começou em 1991. Vejam, aqui no médio prazo nós tivemos uma correção e depois uma acumulação. Tá? Isso costuma acontecer, exatamente isso que costuma acontecer. Então, de volta a Vale, eu estou entendendo que nós estamos vendo uma reação da tendência de baixa, dessa tendência de baixa, que deve continuar. E aqui, em vez de termos uma acumulação, nós estamos tendo uma ABC. Por outro lado, se a gente passar a Fibonacci aqui do começo da queda até hoje, a gente vê que os preços subiram até pouco acima da faixa Fibonacci, de correção de 0,382 desse processo de baixa. De repente, eles podem até chegar aqui a 50%, ou até um pouco mais, que significaria em preço chegar até 33, 34, porque essa onda pode se estender um pouco mais ainda. Mas eu não duvido que a coisa possa estar terminando, porque eu estou vendo o que está acontecendo com o mercado americano e porque eu também estou vendo o que está acontecendo com o Bovespa, né, em que eu mostrei que a gente está tendo aí uma deriva, né, perda de força do movimento de alta. Então é isso. Eu tinha mais alguma coisa que eu queria mostrar. Bem, agora nós estamos também chegando muito próximos deste nível aqui, que é um nível muitíssimo importante. Vejam, por que é muito importante esse nível? Porque, olha, temos um topo em um fundo em 2008, temos outro fundo aqui em 2009, temos fundos aqui em 2010, temos outros fundos ali em 2011, outros fundos em 2012. Logicamente a gente vai ter que dar uma corrigidinha, uma acertadinha nisso aqui, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas isso a gente vê que tecnicamente todos esses eventos técnicos que eu mostrei, olha, temos aqui, isso aqui é 2008, isso aqui é 2009, 2010,
todos esses fundos aqui estão exatamente no mesmo nível, que é exatamente o nível que o mercado está agora. Então eu acho que terminar por aqui está de bom tamanho, A, B, C. Portanto, se nós tivermos uma reversão aqui em Vale, o que significa uma reversão? Algo como isso aqui. Amanhã o mercado abre em alta e vira e reverte, fecha na mínima do dia. Pronto, isso é o que basta. Eu vou considerar isso de uma maneira muito baixista, tá? Se a gente tiver algo desse tipo aqui. Se não tivermos, eu acho que não tem compra em Vale, porque ele está adentrando essa zona gravitacional aqui muito importante, né? Agora, precisaria, para que a gente tivesse alguma coisa de significância, precisaria que essa acumulação atual se estendesse um bocadinho mais e aí os preços, então, fizessem uma acumulação nesse nível, nos dissessem que estiveram durante algum tempo realmente testando esse nível, e daí romperam esse nível. Aí sim, a gente teria mais uma perna desse tamanho aqui para cima, e os preços, então, poderiam aí galgar níveis mais altos, aí tipo chegar aos 35, 36 pontos, né? Mas não é isso que a gente acha que vai acontecer. Nós estamos vendo os preços aí derivando, ou sentindo esse nível importante de resistência. Estamos vendo lá os Estados Unidos deteriorando. Eu acho que não tem muito caminho ainda para Vale, não. A coisa deve terminar por aí. Não vemos compra, e se tivermos uma reversão, vemos uma ótima oportunidade de venda. Então as perguntas, Júnior, por favor. Primeira pergunta do Javier. Javier, pois não. MGLU3, Magazine Luiza. Marilu. IPO em 2011, não é isso? É isso. Então nós temos esse histórico, podemos observar que tivemos uma tendência lateral, que se a gente for para o gráfico mensal, a gente vai poder chamar de retângulo. No semanal a gente vê isso claramente. Aí nós tivemos aí iniciou-se um outro movimento de baixa, que eu entendo é um movimento impulsivo, né? Esse movimento teve onda 1, 2, 3, acho que estamos na onda 4, indo para a onda 5. Eu ainda estou no gráfico semanal, vou usar esse gráfico para projetar um objetivo que eu acho que deve ser atingido por Maglu, e que é o nível de 3,50. Então isso seria o mercado performar um movimento de baixa parecido com o anterior, que por sinal foi a onda 3 desse movimento impulsivo de baixa, que por sinal é muito parecido com a onda 1. Então nós teríamos no mínimo isso aqui para baixo, que traria os preços lá para os 3,50. É o que eu acho que está acontecendo com o Maglu. E volta aqui o gráfico diário. Isso aqui está com toda a cara de A, B, C, com correção. Agora, se tivermos o rompimento, aí um bom fechamento acima, rompimento desse último topo, com um bom fechamento acima de 7,20, aí vamos buscar os 9,20. Eu não acho que é isso que vai acontecer, não. Mas não se pode descartar a possibilidade de que os preços venham buscar aqui. Já estão lá, né? Estão muito próximos dessa reta aqui. Mas eles podem ainda fazer alguma estrepulia, vir aqui até essa reta, para depois cair, ou seja, se estenderem um pouco nessa acumulação aqui. Que eu, olhando assim, acho que já está madura. Já está bem madura para ser colhida, e ela deve ser colhida com uma oscilação para baixo. Júnior. Próxima pergunta. Próxima pergunta é Risco Brasil. Opa, o Risco Brasil está nos dando uma boa ideia sobre o que está acontecendo com a nossa pátria. Por quê? Porque esse aqui foi aquela janela de gráfico que eu perdi os objetos, né, as retas e tudo mais. Mas vejam que espetacular essa reta que eu tracei. Isso vem aqui de outubro de 2002,
tá? Foi quando o Lula leu a carta de intenções do PT, essa alta toda aqui, e disse para o mercado que o PT não comia criancinhas, né? Abre aspas, né? Não comia criancinhas. Disse, na verdade, que o PT ia agir de acordo com os preceitos do então ministro da Fazenda, o seu Roberto Malan, seu Pedro Malan. Perdão. Muito bem. Então, isso aqui foi o risco, o medo do Lula, e aqui é a tendência de baixa que começou com o Risco Brasil, que trouxe ele aqui para menos de 200 basis points, algo impensável naquela época, que nós estávamos com 3.000 basis points, né? 3.000 pontos para pegarmos dinheiro lá acima do que paga o Tesouro Americano, coisa que o vale. Muito bem. Então, nós temos um ponto nessa reta em 2002, outro ponto em 2008, outro ponto em 2011, outro ponto em 2012, e agora nós tivemos o último ponto da reta, porque nós tivemos um pullback para essa reta. Essa reta foi rompida, nós tivemos um pullback, e agora estamos engatando primeira, segunda e terceira de novo. Eu entendo que esse processo aqui é uma bandeira de alta, e que nós estamos indo testar o topo deste pivô que então terá se formado, e se virmos o Risco Brasil acima de 270, está mais do que confirmada, além do que já está, né, pelo rompimento da reta, mas estaria ainda mais confirmada a reversão dessa tendência de baixa, que tem como primeiro objetivo 450 basis points, que é para onde eu acho que, infelizmente, o Risco Brasil está seguindo. Júnior? Próxima pergunta, Marfrig, MFRG3. Como é que é mesmo o código? Desculpe, MF... RG3. Rato, gato 3. Pois é. Não é, viu, Juninho? Mas deixa eu ver aqui como é que eu já te digo já. Marfrig é consumo, né? Por que não está entrando Marfrig aqui, meu Deus do céu? Estou tomando baile aqui do meu terminal de cotações, mas eu já arrumo ele aqui. MRFG3. Isso, ou a próxima é YouTube 4. Agora já deu aqui, Júlio. Não sei o que eu fiz. MRFG. Talvez eu inverti as letras aí. Bem, esse é o gráfico de Marfrig. E depois nós vamos ver YouTube 4. Nós estamos testando o pai de todos os suportes. Os suportes. Isso aqui é o fundo do subprime, que está praticamente no mesmo nível, tecnicamente no mesmo nível que o fundo de agosto de 2011, que na verdade aqui em Marfrig foi em setembro de 2011, agosto foi isso aqui, depois teve mais uma estocada aqui para agosto de 2011, e que é exatamente o mesmo nível, tecnicamente, que desse fundo que aconteceu aqui em abril desse ano, de 2013, que também é o mesmo fundo que aconteceu, mesmo nível, que aconteceu em junho de 2013. E agora nós estamos nos aproximando desse nível, depois dos preços terem dado uma esticada, né? Em termos de corpo real, nós já rompemos, porque o corpo real mais baixo que se tem notícia é esse desse fundo aqui de abril, que estava nesse nível aqui a 5,95. Nós hoje fechamos a 5,82. Será que isso significa que esse fundo vai ser rompido? Não dá para saber ainda, infelizmente, mas eu quero crer que isso aqui não é um fundo triplo, isso aqui é uma acumulação de continuação. E se isso acontecer, eu acho que o objetivo se isso acontecer, nossa, a gente tem muitas projeções que pode fazer, né? Mas eu acho que o mais razoável, o mais próximo seria a gente projetar essa perna aqui. Vamos observar aqui melhor. Então, essa perna aqui, que aconteceu, que foi essa baixa que aconteceu de fevereiro até abril desse ano, para baixo a partir desse topo. Então, a gente pega essa perna, aqui no terminal em foco, a gente pega isso, projeta para baixo, e aí a gente tem um objetivo a 4,40. Uma outra coisa que a gente poderia fazer, né, traria esse carinha aqui, que é o nosso
íconezinho do ursinho para 4,40. Aqui tem um stop que a gente vai tirar daqui. Mas uma outra coisa que a gente pode fazer é projetar a amplitude dessa acumulação, que a gente pode chamar de retângulo, para baixo a partir daqui, desse fundo, e aí a gente vai dar em 4,10. Então 4,40 a 4 é o próximo objetivo se efetivamente esse fundo for rompido. Se por acaso nós tivermos uma reversão agora, uma reversão de baixa para alta, aí os preços simplesmente vão voltar a testar essa reta de resistência. Eu não acho que é hora de comprar absolutamente. Então, vender com o objetivo de 4 também não dá, porque não tem muito lugar para no gráfico diário colocar stop, né? Você teria que ir para o intraday de 15 minutos, que é o que eu estou fazendo agora, e aí usar, por exemplo, a nossa técnica, que é a de colocar o stop da venda acima do segundo evento técnico, que aqui seria esse topo de 6,15. Então você colocaria o stop acima de 6,15 e vai descendo com ele à medida que o mercado vai caindo até o momento em que você for estopado. É isso, Júnior. Próxima pergunta, YouTube 4. Sim, YouTube 4. YouTube 4. YouTube 4 está dando um trabalho danado para... O que aconteceu aqui? Parâmetros 1994. Nós estamos com um pequeno probleminha aqui no terminal enfoque. Então vejam, eu estou aqui mostrando a tendência de alta de Banco Itaú e dos bancos em gerais, né, que vem desde 1995 e que foi rompida. Foi rompida e os preços tiveram um pullback, atestando que essa reta era a reta correta. Né? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando que durante 15, 16 anos e meio, a massa de indivíduos que atuou e que foi responsável, atuou em Itaú, em Banco Itaú, e que foi responsável por essa alta espetacular de, gosto de dar nome aos bois, né? aproximadamente 10.000%, o fez respeitando esse ângulo de inclinação. Agora essa massa passou a não mais respeitar esse ângulo de inclinação, e depois nós tivemos o clássico pullback para a antiga reta de suporte. O mercado deixou um topo inferior ao último topo. Isso aqui tem cara de formação de topo, ou seja, eu acho que nós estamos vendo um grande topo dos bancos aqui, só que isso está durando, está demorando para se concretizar, né? Tivemos aí recentemente um alarme falso com o rompimento dessa reta aqui, e agora os preços estão aí nessa alta, que eu entendo seja uma alta de curto prazo. Conseguiram aí algumas vitórias, romper, por exemplo, esse antigo nível de suporte, que deveria ter oferecido resistência, como de fato ofereceu, segurou um pouco os preços tentaram romper de novo, e ele segurou de novo os preços, e aí eles tentaram romper de novo, romperam de novo, e vieram de baixa de novo. Eu vou transformar isso em semanal, e vocês vão ver aqui uma figura da qual eu já falei muitas vezes. Não vão ver necessariamente, não. Eu achei que nós íamos ver uma deriva aqui, mas não. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente está vendo os preços perderem força. Já que eu fui no semanal, eu vou no mensal. Esse é o gráfico mensal. Mostra com clareza aqui o rompimento dessa tendência, né? E eu olho para isso e vejo uma formação de topo. Aqui não consigo deixar de ver uma formação de topo. Então, em função disso, eu acho que esse processo todo aqui é um processo de continuação, uma acumulação que nós vamos chamar de cunha no passado, no futuro, não sei, mas eu entendo que isso aqui vai dar continuidade ao movimento de baixa. E agora, nessa última semana, nós tivemos uma reversão aqui, né? Embora Itaú tenha fechado mais próximo das máximas do que das mínimas, a gente vê que aparentemente o mercado deixou alguns candles isolados aqui, né, com gaps para cima, gaps para baixo. Isso não é bom, né? Não é bom nessa zona de resistência. Então eu acho que sim, esse processo aqui é um processo que está mostrando perda de força dessa alta que se iniciou em julho do ano passado,
e nós vamos ficar de olho aqui nesse ângulo de inclinação. Eu acho que talvez, se a gente tiver algo dramático assim amanhã ou segunda-feira, do tipo uma grande reversão, ou mais ainda algo como isso aqui, eu acho que a gente pode ter uma boa indicação de venda, porque o objetivo seria a projeção dessa última perna de baixa. É um bom objetivo, um longo objetivo, e aí a gente teria um trade. Mostrei aqui essa perna, essa outra perna, e aí a gente vai projetar esse trade aqui para esse próximo fundo importante, que é 23,50, né? Então aí sim eu acho que a gente tem um trade que você pode pôr o stop em cima da máxima aqui e objetivo a 23,50. Mas em termos de alta não me arrisco absolutamente, porque nós estamos dentro dessa grande zona nós estamos dentro dessa grande zona de resistência, suporte, essa embolação aqui, né? Então eu me arriscaria sim na venda, na compra não. Júnior, estamos no final já do nosso tempo regulamentar, né? Certo, temos 3 perguntas. Então eu vou fazer jogo rápido nessas perguntas, só vou dizer o que eu acho, por favor. Pode falar. RADL3. Drogas Raia. Nós vamos pegar esse tempo gráfico aqui, em que nós temos uma reta suporte rompida, que vem aqui do fundo do subprime, e agora os preços retomando nessa semana passada a tendência de baixa que foi iniciada aqui nesse topo de maio desse ano. Tá? Nosso objetivo para essa tendência é a projeção dessa formação de topo para baixo a 16. Nós tivemos aqui uma linda bandeira de baixa. Está aqui a posição que nós tomamos. Acho que chegamos, não sei se chegamos a tomar ou não tomamos essa posição, porque não tínhamos risco disponível, mas chegamos a pensar, tínhamos até o planejamento aqui, não deu risco, não deu trade por conta de não ter dado o fator lucro prejuízo 3-1. Mas é essa a situação, uma tendência de baixa clara, fechamento na mínima do dia, hoje os preços indo para 16. Júnior. Petro 3, especificamente. Bem, está aqui Petro, ela nos dá uma figura um pouco mais negativa do que a Petro atual, porque nós temos esse nível aqui, que é função de todos esses eventos técnicos que aconteceram em 2006, 2007, 2008 e aqui 2012, e os preços tiveram hoje um pullback para o que pode ter sido, né, um pullback para esse nível, né? Aqui nós tivemos um bear trap. Isso aqui está nos mostrando que a gente deve estar indo buscar essa reta de resistência. Até se a gente acho que tem condições de traçar um canal de baixa aqui. Tem sim, acho que tem a ver esse canal aqui. Passa por vários pontos aqui, até aqui por trás. Se a gente ficar com isso aqui, você percebe um canal aí bem consistente, né, com alguns pontos na reta de resistência e alguns pontos aqui na reta guia. Então acho bem razoável imaginar que os preços estão aí indo buscar essa reta de resistência de longo prazo. Isso deve acontecer lá pelos 19,50, 20. Júnior. Fausto, última pergunta. Por que tem tanta discrepância entre o gráfico de Ambev com o de Ambev indexado pelo dólar? É a MBV3, né? 4. Isso é a Ambev. A Ambev a gente está trazendo desde 2000, o IPO dela é em 99. E esse é o gráfico indexado.
será que é discrepância? Não, a gente tem um outro gráfico, né? Quando a gente tira inflação, esse é um período grande, a gente tem de fato um outro gráfico. Agora aqui no Ambev é uma ação para, sem dúvida, se olhar indexado, né? Isso aqui é o que o americano está vendo. De topo aqui, essa acumulação, essa última acumulação, aí eu estou mostrando agora o gráfico indexado em dólar. Eu diria que qualquer gráfico que a gente olhe, a gente vai ver uma mudança grande da figura entre o gráfico nominal e o gráfico indexado. Isso vai ser tão mais notado quanto maior o tempo histórico que a gente estiver vendo, né? Mas a gente vê aqui... Fausto. Oi, pois não, Júnior. Desculpe-me, é no curto prazo que ele queria saber, mas aí acho que a gente tem que comparar com a ADR, né? Da Ambev. A ADR da Ambev e a MBV4, nós temos, né, Júnior? Deixa eu ver aqui. Eu vou consultar aqui no Terminal Enfoque. Suporte, pesquisa código. Nós estamos com um problema no servidor, nosso web, não vamos poder consultar a Ambev agora. A MBV, Fausto, é a ADR da Ambev. A MBV, código inválido, é porque eu não tenho permissão, será possível? Desculpa, Fausto, é ABV. É ABV. Então, está aqui o gráfico, né? Agora a gente pode fazer o gráfico aqui e eu posso fazer um comparativo com a MBV4. Preço no período inicial, não. Como é que eu ponho o indicador aqui? Espera aí. Deixa eu fazer aqui um indicador, editar, comparativo, vai para dentro, série histórica, ABV, né? O que você falou? ABV. ABV. Ok. Então, aqui eu listei os dois gráficos. O gráfico de Ambev indexado em dólar. Tá? E o gráfico da ADR. A gente vê que tem muito pouca diferença. Ó. Se a gente puser aqui depois pós-subprime, agora nós vimos uma diferença aqui. Que a diferença é que... Nossa, eu estou fazendo uma confusão do diabo aqui. Parâmetros. ABV. Não. Eu fiz a ADR indexada em dólar. Nossa, mãe. Não, não é. É a MBV4, né? Agora sim. E correlação é total, né? Às vezes a gente tem uma pequena diferença aí por força talvez de ajustes até. Isso aqui provavelmente são ajustes que não são feitos no gráfico da ADR. E nós fazemos os ajustes aqui de bonificações e subscrições. Agora, se você tirar esses ajustes, se a gente fizer desse ponto aqui, por exemplo, se a gente fizer isso começar onde não teve nenhuma dessas discrepâncias aí, essa última discrepância foi essa aqui, ó. Vamos fazer começar em setembro de 2011, parâmetros 2011, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Indicador, editar, preço, período inicial, pronto, agora sim. Pensando que
Agora nós estamos só com o período de setembro de 2011 para cá, e você vê que há uma correlação muito grande, né? Não tem nada de diferente, ó. Ela está muito parecida, tá? E o que interessa aqui é a Ambev não indexada, deixa eu tirar esse indicador daqui. Período todo é que nós estamos vendo aqui uma bandeira de alta, e acho que a Ambev está indo buscar seu topo principal em 93. É isso aí. Muito bem, então é isso por hoje. Agradeço aí a presença de vocês e espero vocês aqui na próxima Quinta Técnica, semana que vem. Muito obrigado, bom fim de semana, boa noite, até mais.